Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, o seu coração, nesse momento onde nós vamos participar de uma célula virtual, de um estudo bíblico familiar aqui através da internet, através das redes sociais, Facebook, YouTube e das demais plataformas em áudio também. Você pode nos ouvir, né, o pastor Giovanni, no Deezer, no Spotify, no Amazon Play, nas várias plataformas, né, que existe aí, no Apple Music, nas várias plataformas que existem hoje de áudio. Nós já estamos ali através do Anchor, né? Ele espalha por 10 plataformas, nós estamos ali pregando o Evangelho, pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, venha, comece a participar conosco, comece a assistir as nossas lives, assistir os nossos vídeos. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Nós queremos começar, é claro, orando, sempre colocando Deus na frente, Deus no comando, Deus no princípio de todas as coisas. Então feche seus olhinhos, ore comigo, coloque a mão no seu coração. Deus vai falar com você, eu tenho certeza, nessa noite toda especial. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque queremos Te honrar com as nossas vidas, com os nossos corações. Abençoe cada um daqueles que vão participar conosco dessa live, desse momento juntos, de edificação, de crescimento espiritual, à luz da Tua palavra, através da carta de Paulo aos Filipenses. Pai, nós queremos mergulhar nas Escrituras, queremos mergulhar na palavra de Deus. Ó Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo tome o controle, fale conosco através da Tua palavra. Se alguém precisa mudar, esse alguém somos nós, é meus irmãos, sou eu. Cada um de nós precisamos ser transformados pelo Teu poder. E nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer isso. Mas o Teu Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós, que opera em nós, que nos transforma dia a dia a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui na Tua presença. Abençoe cada irmão. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome. Sê conosco, nos guia, nos orienta, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Em especial nós oramos por aqueles que estão sofrendo com enfermidades crônicas, com o Covid, nos leitos de hospitais, nas UTIs. Principalmente também oramos em favor daqueles que estão na frente de batalha ali na área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, ó Deus, farmacêuticos, todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos no cuidado com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão isolados nas suas casas, ó Deus, aflitos com tudo isso, ó Deus, traz paz, alegria, sossego, consolo, renovo da parte do Senhor. Nós Te pedimos isso, cura sobrenatural, milagres, bênçãos e maravilhas, tirando cada um deles nas situações delicadas que estejam. Em especial, nós colocamos o Nivaldo, a Sandrinha, Pai, as demais pessoas que estão ali, ó Deus, sofrendo com essa doença e que precisam de uma ação sobrenatural poderosa da parte do Senhor. Nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor e pedimos a Tua intervenção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Então vamos lá, nós vamos para o nosso quarto vídeo da nossa série de estudos, pregações expositivas, e na nossa série chamada Série aos Filipenses, onde nós estamos estudando aqui juntos a carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Nós paramos no nosso último encontro, é o versículo que nós vamos começar a ler aqui nessa noite, Filipenses capítulo 1, 21. Filipenses 1, 21. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que palavra tremenda, né? Tem muita gente sofrendo aí, com medo da morte, porque às vezes está vivendo dentro de uma perspectiva equivocada, querido. Querido, se nós somos crentes, se amamos ao Senhor, se somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo na posição mais segura que existe. Aquele que está em Cristo, diz a Bíblia Sagrada, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo na nossa vida. Um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, a vida eterna é o que Deus tem derramado para nós. Então, para que temer a morte? Para que temer o Covid? Para que temer as doenças? Para que temer as dificuldades, as lutas, os problemas? Querido, não tema. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Se você está em Cristo, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, porque você é uma pessoa regenerada, ou seja, que nasceu de novo, que se converteu verdadeiramente ao Senhor, fique tranquilo. Se você viver ou vivemos, a nossa vida é Cristo. Nós vivemos para a glória de Deus, vivemos para fazer a vontade do Senhor, vivemos para testemunhar acerca de Cristo. E se morremos, melhor ainda, nós vamos para o céu. Por isso que Paulo fala nessa perspectiva. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo vivia na dimensão, na perspectiva eterna, né? Ele entendia que o céu é muito melhor do que essa terra, meu irmão. Muito melhor do que essa vida terrena que estamos enfrentando, tantas dificuldades, lutas e problemas, tá bom? Então, para mim, o viver é Cristo. Será que Cristo faz parte da tua vida? Será que você tem vivido uma vida em Cristo? Será que você tem manifestado Cristo com a sua vida? Será que você tem vivido a nova vida de Cristo em você, uma vida em arrependimento, uma vida consagrada, uma vida santificada? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte, na perspectiva humana, é uma grande tragédia, uma calamidade, algo terrível, dolorido, tenebroso. Mas para nós que estamos em Cristo, nessa perspectiva paulina, é lucro. É um portal, é uma entrada para uma outra dimensão, uma dimensão muito superior, melhor do que essa dimensão que nós estamos hoje. Então, quem morre com Cristo vai para o céu. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e logo depois disso vem o juízo. Que juízo é esse? É a prestação de conta que nós temos que fazer diante de Deus. Então, todos nós prestaremos conta diante de Deus do tipo de vida que nós estamos vivendo com o Senhor Jesus, ou vivendo a vida como se Jesus não existisse e se ele não tivesse feito nada por nós na cruz do Calvário. A vida do ímpio é assim. Ele vive como se Deus não existisse. Na verdade, ele queria que Deus nem existisse. Porque ao saber que Deus existe, ele sabe que um dia vai ter que prestar conta diante do justo juízo, o legislador universal, o Criador dos céus e da terra, aquele da qual nós teremos que prestar conta um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço ao Hugo Faleiro, a Olga Lutvinsky, todos esses amados irmãos, Everaldo Zanfrilini, Marlene Zanchetti, Ana Paula Cardia, todos vocês, a Fátima Macieira, Neide Siqueira, Maria Francisca da Silva, Sebastião Isidoro, Gustavo Santini, todos vocês, amados, que Deus os abençoe. É uma alegria, um prazer estar aqui com você. Eu quero pedir para você encarecidamente, compartilhe esse link, esse vídeo, essa live, através das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer rede social que você quiser compartilhar, seu e-mail, sua rede de contatos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que não apenas você, mas outras pessoas serão abençoadas através da sua vida. O desejo do nosso coração não é fama, não é ostentação, não é nada de querer ficar famoso. Não, querido, é pregar a palavra do Cristo ressurreto. É pregar a mensagem que transforma as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela cumprirá o propósito pela qual ela foi designada. E o desejo do nosso coração aqui é sermos boca de Deus, baseados na Bíblia Sagrada, trazemos uma palavra de bênção, de graça e de glória da parte do Senhor. Olha o que diz Filipenses 22, né? 1:22, capítulo 1, versículo 22. Paulo diz assim: entretanto, se o viver na carne aqui é uma referência ao corpo físico, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, se ele está dizendo, olha, se a vida terrena que eu vivo, nesse corpo humano que eu carrego, né, resulta que traz fruto para o meu trabalho, e aqui o trabalho de Paulo, nós sabemos, era um ministério apostólico, de conquista de novas almas para Jesus, era um ministério itinerante de pregação da palavra, de ensino das doutrinas cristãs, de escrita, né, através das cartas pastorais, as epístolas, que ele escrevia às igrejas em vários lugares do mundo conhecido, e através dessas cartas, através do discipulado, através da formação de novas lideranças, através da pregação e da proclamação do Cristo ressurreto,
muitas e muitas vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Glória a Deus por isso. Então, tudo que nós fazemos nessa vida deve ser para a glória de Deus. Paulo tinha isso muito fixo no seu coração, que ele tinha um chamado apostólico, profético e ao mesmo tempo também de mestre doutrinador da doutrina cristã, né? E aí nós vemos a capacidade extraordinária que Paulo tinha nas suas lindas cartas pastorais, principalmente de Romanos, né? Que ensina a justificação pela fé, que ensina ali a diferença entre a lei e a graça de Deus. Através dos escritos paulinos nós temos hoje as principais doutrinas bíblicas, as principais doutrinas do cristianismo. E tudo isso ele fez na carne, ou seja, no sentido de que ele vivia na carne. A carne aqui não de carnalidade, mas no sentido que ele vivia no seu corpo físico, na sua vida terrena. Ele vivia no Espírito, é claro, guiado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, mas quando ele fala aqui, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ele está falando aqui do seu corpo físico, da sua vida terrena, da dispensação do tempo de Deus enquanto ele estava vivo aqui em carne e osso. Não é carnalidade aqui, é carne e osso. É corpo físico aqui. E é por isso que ele diz, não sei o que hei de escolher, né? Se eu vou para o céu ou se eu fico aqui na terra cumprindo a minha missão e o meu chamado. E nós sabemos que ele perdurou mais algum tempo antes ainda de ser levado para o céu, tá bom? 23. Ora, de um outro lado, diz Paulo, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, aqui nós vemos Paulo ansiando estar com Cristo. Ele, claro que ele já vivia com Cristo nessa vida terrena, no seu chamado, no cumprimento do seu propósito, em tudo aquilo que ele ia fazendo em prol do Evangelho, em prol da causa de Cristo, em prol do reino de Deus. Cristo estava com ele, o Espírito Santo o capacitando, assim como faz conosco hoje. Nessa vida que vivemos, nessa vida terrena, o Espírito Santo está conosco, ele nos capacita, ele nos ajuda a cumprirmos os propósitos de Deus na terra. Mas o que eu acho lindo aqui, nesse relato de Paulo, é que ele diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ou seja, irmos para o céu, querido. Se um dia Deus nos chamar para a glória, se a gente morrer fisicamente, né? Se por acaso Deus nos chamar, acabou o nosso tempo aqui nessa vida, meu irmão, estar com Cristo no céu é incomparavelmente melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você não tem vivido aí assolado pelo medo da morte? Porque tem vivido numa perspectiva errada, numa perspectiva de medo, em vez de alegria diante da morte, compreendendo aquilo que o apóstolo Paulo compreendia, de que estar com Cristo é muito melhor do que viver nessa terra, querido. Ou seja, se nós vivemos, amém. Se morremos, melhor ainda. Porque estar com Cristo no céu, nas mansões celestiais, no lar celestial, nesse lugar tremendo, nas moradas eternas, é muito melhor do que viver nessa terra. Jesus também diz, em João capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Jesus tem prazer de trazer você para estar com ele lá na glória. Graças a Deus, querido. Jesus quer um dia ter você lá na glória com ele. Da mesma maneira que nós ansiamos por estar na sua presença, desejamos estar cada dia mais perto de Jesus, numa intimidade com Deus, numa vida diária, contínua, na presença do Senhor, meu irmão, um dia nós o veremos assim como ele é. Um dia nós estaremos tete a tete, face a face com Jesus de Nazaré. Todas as respostas que nós não tivemos aqui nessa terra, um dia nós teremos essa resposta da boca do próprio Jesus de Nazaré. Sabe, às vezes a perda daquele ente querido que você tanto amava e de repente a pessoa foi, né? Se foi dessa vida, morreu fisicamente e você não teve uma resposta para aquilo. Ou uma situação delicada, difícil que você esteja vivendo, enfrentando, mesmo sem compreender, sem ter a resposta para tudo aquilo. Irmão, Jesus um dia responderá todas as indagações do nosso coração. Cristo é a resposta para todos os problemas que nós vivemos. Cristo é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos.
Cristo tem a resposta no momento certo para o seu coração. Então aguarde esse momento glorioso onde nós partiremos com Cristo e será incomparavelmente melhor do que a vida nessa terra. Apocalipse relata que o céu não haverá pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor, nem nada dessas mazelas, desses problemas, sofrimento, nada disso. Nem a morte haverá lá no céu, porque no céu é um lugar perfeito. A Bíblia diz que o céu é um lugar de gozo eterno, de alegria sem fim, de felicidade abundante. É o lugar que Deus tem preparado para nós. Por isso que Paulo pode falar, estar com Cristo, né? Ir para o céu é incomparavelmente melhor. Glória a Deus por isso. Você anseia ir para o céu com Cristo? Seja pelo arrebatamento da igreja, o translado da igreja, o rapto da igreja, no dia da volta de Jesus, se nós estivermos vivos, ou a ressurreição dos justos, né? Nós seremos ressuscitados e teremos novos corpos celestiais, corpos glorificados, assim como é o corpo de Jesus de Nazaré lá na glória. Versículo 24, mas por vossa causa, Paulo está falando aos irmãos que estavam na igreja de Filipos, mas por vossa causa, irmãos preciosos, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, Paulo estava reconhecendo a necessidade dele ainda não morrer fisicamente, dele ainda não ter sido, martirizado. Por quê? Porque ele ainda tinha algo para fazer nessa terra. Irmãos, enquanto você não cumprir o propósito de Deus na sua vida, nessa terra, você é imortal. Se você está em Cristo, obedecendo a Deus, vivendo uma vida temente ao Senhor, no centro da vontade de Deus, cumprindo o chamado e o propósito de Deus nessa terra, enquanto Deus não cumprir todo esse chamado, todo esse propósito, tudo aquilo pela qual você nasceu, existiu e está realizando em Deus, enquanto você não cumprir, você é imortal. E você só vai morrer no momento propício em que Deus determinar, porque você é dele, e ele só vai te chamar para a glória, para o céu, morrer fisicamente no dia exato, pré-determinado por esse Deus maravilhoso, que controla todas as coisas, que controla a história, interage entre os homens, que tem na sua mão poderosa a vida, a morte. É ele quem faz descer a sepultura e quem faz subir dela através da ressurreição dos mortos. Ao Senhor pertence a vida e a morte. Ele é o autor da vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por isso que Paulo reconhece que, por causa dos irmãos, por causa da igreja e das demais igrejas, não apenas de Filipos, por isso Filipenses, mas os demais irmãos das outras comunidades, de Laodiceia, de Colossos, de Corinto, de todas essas igrejas que Paulo escrevia, e de alguma maneira contribuía para a propagação do evangelho, por isso que ele permanecia vivo. Não é permanecer na carne aqui no sentido de carnalidade, mas permanecia em carne e osso. Permanecia como um ser vivo aqui no sentido de um corpo físico. Ele ainda estava em carne e osso, ele ainda estava vivo fisicamente, porque estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. 25 diz, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Olha que coisa linda, gente. Ele sabia que a vida dele tinha um propósito, tinha um chamado, a pregação do evangelho, o ensino das coisas de Deus. E sabe, essa convicção é maravilhosa. Quando você está no centro da vontade de Deus, realizando a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para você, a missão, a tarefa, a área, nas diversas áreas da vida, querido, você tem o gozo da fé, você tem a alegria da fé, você tem progresso, e não só você, as pessoas que estão ao seu redor também serão abençoadas através da sua vida. Assim como Paulo reconhecia a importância da sua vida terrena, a importância da sua trajetória com Deus, da sua trajetória nessa vida, nessa terra, assim eu e você precisamos viver nessa dimensão espiritual. Se vivermos nessa vida terrena, nesse corpo físico, a nossa vida é Cristo. É vivermos para a glória de Deus, é cumprirmos o nosso chamado, é fazermos que não só apenas nós venhamos a crescer, mas outras pessoas ao nosso redor progridam e tenham a alegria da fé juntamente conosco. Será que você é uma pessoa que
que tem vivido essa alegria da fé? Será que você tem progredido, amadurecido na sua fé cristã? Você tem vivido uma fé pujante, uma fé progressista, uma fé que realmente cresce e floresce no Senhor? Ou agora, no meio da dificuldade, da luta, do problema, a sua fé tem mirrado, tem murchado, tem diminuído? Em meio às dificuldades, às lutas e os problemas, amados, nós temos que crescer. Quanto mais a vida tenta nos abater, tenta de alguma maneira nos prejudicar, mais nós vamos crescer. Em nome de Jesus, mais vamos crescer, mais vamos florescer, mais Deus vai nos usar. Por mais que a vida nos dê algumas pauladas, essas pauladas vão fazer com que a nossa vida espiritual dilate, se expanda, cresça no Senhor, na graça e para a glória do nosso Deus. E ele termina dizendo: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Olha só, o tempo todo Paulo fala: irmão, a glória não é para mim, nem é para você, não é para nós, não, a glória é para Deus. É claro que ele fala assim: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes. Ou seja, os irmãos lá na cidade de Filipos, os filipenses, estavam dando glória a Deus pela vida de Paulo, pelo testemunho do apóstolo Paulo, pelo exemplo de Paulo, pela perseverança na fé de Paulo. Será que nós temos também tido esse tipo de atitude, irmão? Uma fé perseverante, uma fé poderosa? Será que temos dado um bom testemunho de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, de tal maneira, assim como o apóstolo Paulo, que as pessoas vão dar glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, por aquilo que você faz? As pessoas vão glorificar a Deus pelo privilégio de poderem se relacionar com você, de serem abençoados pela sua vida, de receberem uma palavra de renovo através da sua boca, de serem abençoadas pela bênção que você é nas mãos de Deus. Ontem mesmo nós falamos sobre isso. Deus nos abençoa, Deus exerce o seu favor sobre nós, não para que nós guardemos isso conosco, não, para que exerçamos o favor de Deus em favor de outras pessoas. Quando Deus aparece para Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Gênesis 12. E ele confirma essa promessa no capítulo 17 também. Ou seja, através da semente de Abraão, muitas e muitas pessoas seriam abençoadas. Pela fé de Abraão, muitas e muitas pessoas futuramente, exercendo essa fé de Abraão, a mesma fé que Abraão teve, foram abençoadas, acolhidas e recebidas na família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou a fé de Abraão, assim como Deus vai honrar a sua fé, querido, se você glorificar a Cristo com a sua vida. E se você produzir, através das suas atitudes, práticas, vidas, palavras, ações, você der um bom exemplo do que é ser verdadeiramente um cristão. Que você seja um cristão coerente, que você seja um cristão perseverante, que você seja um cristão resiliente, em nome de Jesus, cheio da graça e da glória do Senhor. O número 27 diz assim: vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Filipenses 1:27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, diz o apóstolo Paulo, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que coisa linda, olha o termo fé evangélica. Irmãos, nós somos do evangelho. O evangelho deve ser vida em nós. Por isso nós precisamos viver de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente que se diz evangélica, se diz cristã, se diz filho de Deus ou filha de Deus, mas quando você olha para a vida daquela pessoa, não tem nada a ver com o evangelho. Faz tudo errado, faz tudo contrário à palavra de Deus, dá mau testemunho, vive uma vida antiética, imoral, incorreta, vive arrumando confusão com tudo e com todos, gerando problemas em todos os lugares. Meu irmão, nós não podemos viver assim, nós temos que dar bom testemunho. Nós carregamos o nome de Jesus sobre a nossa fronte, está escrito Filho de Deus, Filha de Deus. E esse nome, o nome de Cristo, tem que ser glorificado através das nossas vidas. Isso só é possível se nós vivemos uma vida que agrade verdadeiramente o coração de Deus, de modo digno, de modo coerente, então, estando firmes em um só espírito
em uma só alma, lutando juntos. Aqui está falando do valor da unidade. Meu irmão, você não consegue viver a vida cristã sozinho, isolado. Isolado na sua casa, isolado no seu mundinho, isolado numa caverna emocional. Não, nós precisamos uns dos outros. Igreja é koinonia, é comunhão entre os irmãos, é estarmos juntos. Manda uma mensagenzinha para alguém, escreve uma cartinha para uma pessoa que você ama, bate um telefonema para alguém que é importante para o teu coração. Eu te lanço um desafio nessa semana, faça isso, um gesto de amor, um gesto de generosidade, dá um presente para alguém, fale do amor e da importância que aquela pessoa tem para você, para a sua vida. Gere essa unidade com uma só alma, um só Espírito, é o Espírito Santo agindo em nós, porque é Ele quem derrama do amor de Cristo nos nossos corações. Lute pela fé evangélica. Eu sei que muitos evangélicos têm dado muito mau testemunho e desonrado o nome de Jesus, mas você vai ser diferente, eu vou ser diferente. Existem evangélicos de verdade, existem pessoas que vivem o evangelho puro e genuíno de Jesus de Nazaré, e esse é o nosso chamamento. Essa é a nossa vocação diante do Senhor. Lutarmos juntos, eu e você, povo de Deus, família de Deus, igreja de Jesus, pela fé evangélica, louvado seja o nome do Senhor. E no 28, Paulo diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ou seja, sempre vai ter gente que vai lutar contra os evangélicos, né? Num tempo atrás aí, com um determinado governo que existiu aí, vermelhinho, que existiu aí para trás, os cristãos começaram a ser colocados como cafonas, caretas, fundamentalistas, como se nós estivéssemos errados e eles certos. E começou um trabalhar ali dentro da sociedade para tentar implantar o império do mal, o império do erro, como se o erro e o mal fosse o certo. E aquilo que a palavra de Deus diz, né, como por exemplo casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, a importância da família cristã, até isso queriam destruir. O casamento heterossexual, a importância da família cristã, tentando destruir os nossos valores, os nossos princípios, como se nós estivéssemos errados e eles certos. Todas essas pessoas, querido, elas estão estabelecendo sobre si juízo terrível, porque estão combatendo os pilares da sociedade judaico-cristã. Estão combatendo princípios imutáveis de Deus encontrados na palavra de Deus. Estão emitindo sobre si, como diz aqui na palavra de Deus, juízo para si. Não se intimide, encare, reafirme os seus valores. Tem até um livro do Charles Swindoll chamado Firme os seus valores. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o certo é colocado como errado e o errado é tido como certo. Por isso, mais do que nunca, nós da Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos pregar a palavra, nos posicionarmos do lado da verdade. A igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade. Fincarmos a bandeira de Jesus Cristo, fincarmos a bandeira da palavra de Deus, e não amolecermos diante dos nossos adversários, mas avançarmos diante deles com coragem, enfrentando com ousadia, na inteligência, sabedoria e graça de Deus, em nome de Jesus. No 29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, Paulo está dizendo, a vida cristã não vai ser moleza. Não basta dizer que você vai crer em Jesus apenas. Também você vai padecer por amor a Jesus. E é muito melhor, querido, você padecer por amor a Jesus, por causa do Evangelho, por causa que você é um verdadeiro evangélico, que luta pela fé evangélica, que se posicione e firma os seus valores do reino de Deus, seja no seu trabalho, escola, aonde for, em todas as esferas da sociedade civil organizada. Você, muitas vezes, por ser de Cristo, por se posicionar do lado de Deus, por se posicionar do lado do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, você será perseguido, irá padecer, irá sofrer por causa de Cristo. Mas Deus irá conceder graça. Deus irá conceder, como Paulo fala, será concedido graça sobre graça, glória sobre glória, fé sobre fé, bênção sobre bênção e vitória do nome de Jesus. E para terminar aqui no 30,
Paulo diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Ou seja, Paulo está se colocando aqui como um guerreiro espiritual. Será que você é um guerreiro espiritual, um combatente do exército de Jesus? Será que você tem combatido a carne, o mundo, as coisas erradas, dentro de você e fora de você? Será que você tem sido um guerreiro espiritual? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, príncipes desse mundo. Então, os demônios são os nossos inimigos, não são as pessoas. Mas para que nós possamos vencer essa batalha, combater o bom combate, triunfarmos sobre eles e sobre o maior inimigo que existe, que somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, só existe um jeito, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo termina dizendo, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Seja exemplo de um combatente, assim como foi o apóstolo Paulo. Seja um exemplo de um guerreiro de Jesus, guerreiro de oração, de adoração, de leitura da palavra, que sabe manejar bem a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, que usa bem o escudo da fé, que é capaz de destruir os dardos inflamados do inimigo, que são as mentiras, os enganos de Satanás na nossa mente, no nosso coração, que tentam nos assolar, nos atormentar, tirar nossa paz, de alguma maneira nos abalar emocionalmente, nos fragilizar. Só tem um jeito, com a espada da palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, que nos defende e contra-ataca o nosso inimigo espiritual. Como vistes em mim o bom combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu combate. Paulo estava na cárcere, ali preso, sofrendo, lutando, batalhando, mas triunfando no Senhor. E assim também, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, você vai triunfar no Senhor, você vai vencer em Deus, você será mais do que vencedor. Deus vai derramar graça sobre a tua vida, capacitação, poder e unção, se você estiver em Cristo. Lembre-se, quem está em Cristo tem toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Basta orar, basta adorar, a bênção nos perseguirá. Como diz o Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa de meu Deus. Bondade, misericórdia, graça e glória sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te dar uma oportunidade, se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família pastoral, entre no nosso site, o link vai estar aqui embaixo, o nosso site, o site do pastorgiovanni.com. Ali você pode fazer isso, né? Semear na nossa vida, seja dízimo, seja oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Quero te dar uma oportunidade de você nos abençoar e também ser abençoado debaixo do princípio dos dízimos e das ofertas. Faça isso com alegria no coração, tenho certeza que Deus vai abençoar muito e muito a sua vida. O pastor Giovanni está hoje vivendo através desse ministério pastoral, missionário, pregando a palavra, Deus usando pessoas, levantando mantenedores. Quem sabe você vai ser um dos nossos mantenedores. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, participe conosco dessa linda obra de pregação, de expansão, de conquista de almas. Todo o tempo nós estamos ganhando almas para Jesus, discipulando pessoas, cuidando das famílias. Eu te convido também a conhecer o nosso ministério, Casa na Rocha, está tudo descrito lá no nosso site, pastorgiovanni.com, tá bom? No domingo, às 10 horas da manhã, nós temos culto presencial e culto também online. E todos os dias, de segunda a quinta, nós temos lives às 20 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários do Facebook e do YouTube o seu pedido de oração, a sua necessidade, de onde você está nos assistindo. Qualquer perguntinha também, estamos disponíveis para te responder. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos todas essas pessoas que estiveram conosco, aqui assistindo essa live maravilhosa diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos renova, nos fortalece, em meio ao caos que estamos vivendo, as crises econômicas, crises de saúde, crises, ó Deus, nas diversas áreas da vida. O mundo tem crise, nós temos Cristo.
E Cristo é a resposta para todas e quaisquer dificuldades humanas. Obrigado porque a tua palavra nos renova, ela gera consolo no nosso coração, gera esperança. Por isso eu quero orar em favor de cada irmão que está me assistindo, aqueles que assistirão logo em seguida essa live, que será compartilhada por muitos e muitos queridos irmãos. Em nome de Jesus, faz essa palavra prosperar, chegar, penetrar, renovar, levantar vidas, corações, almas, na direção do teu coração, Pai, que vidas sejam salvas, libertas, curadas, restauradas, transformadas. Pelo teu poder eu te peço isso de todo o coração. Libera a causa na justiça, pensões, aposentadorias, bênçãos, prosperidades, curas sobrenaturais, palavras de vitória, de bênção, anjos subindo e descendo, servindo os filhos de Deus, os herdeiros da salvação, abrindo portas de trabalho, de negócios, ó Deus, trazendo clientes, ó Deus, operando maravilhas em favor dos teus filhos, da tua casa e da tua igreja, abençoando os relacionamentos conjugais, a família, os pais, os filhos, as crianças, ó Deus, o marido, a mulher, os avózinhos, aqueles mais vulneráveis, Pai, protege e guarda, em nome de Jesus, dá saúde, força e vigor, Pai, e nos protege e nos livra de todo mal, é o que nós te pedimos de todo o coração, na tua presença, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Receba essa palavra de vitória e não esqueça de entrar lá no nosso site, pastorgiovanni.com, e deixar ali a sua semeadura. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós temos cursos online maravilhosos para que você possa assistir, e todas as nossas plataformas digitais estão lá no nosso site, pastorgiovanni.com. Um abração, beijão, Deus vos abençoe, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Amém, amém e amém.